Olá, queridos alunos matemáticos! Na aula de hoje falaremos sobre divisão envolvendo números decimais. Antes de começar, peço mais uma vez que vocês possam me ajudar. Eu preciso encarecidamente da ajuda de vocês, tá certo? Eu preciso muito que vocês me ajudem. Como? Fazendo com que o YouTube seja nosso parceiro virtual e vocês sejam nossos parceiros. E como nós podemos fazer isso? Curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, quem não se inscreveu ainda, só clicar lá em se inscrever. Quem não clicou no sininho, clica no sininho lá, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos postados, tá certo? Compartilhe o vídeo, deixe comentários no vídeo e assista o vídeo. Tudo isso que eu preciso, só isso. É uma coisa rápida, são cliques, não vai demorar nada, vocês não vão perder nada, não vão gastar nada, não vão precisar pagar nada, nada de nada. Eu só preciso que vocês façam essas coisas para que eu tenha um retorno. Eu preciso de muitas curtidas, muitos inscritos no canal, muitos comentários, para poder, muitos compartilhamentos, muitas visualizações, para poder ter o retorno que eu preciso. Tá certo? Mas só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, tá bom? Então que Deus abençoe a todos e que possa me ajudar sempre, tá bom? Muito obrigado a todos. Vamos começar com o nosso slogan: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Lembrando, quem tem Deus tem tudo. Quem está com Deus pode tudo. Lembrando-se que matemática não é para 1, nem para 10, nem para 1000. É para todo mundo. Só que antes você quer aprender matemática, tire da cabeça: eu odeio matemática, eu detesto matemática, eu odeio matemática, eu não gosto de matemática, eu sou burro, eu não consigo aprender matemática, não consigo, não adianta. Tira isso da sua cabeça. Porque matemática é para todo mundo. Tá certo? Não é para um, nem para dois, não é para todo mundo. Então você pode. Então põe na sua cabeça: eu posso, eu vou e eu quero aprender matemática. Eu vou me concentrar, eu vou me esforçar e eu vou aprender matemática. Temos o exemplo do professor que deu aula para mim na faculdade, o professor Dirceu Zaleski Filho, que era péssimo em matemática, foi para a faculdade para aprender matemática e aprendeu. E foi o melhor professor que eu tive. Isso não é só eu que digo, todos os colegas que estudaram comigo falam a mesma coisa. Tá certo? Temos também o exemplo de um grande gênio, Albert Einstein, que foi chamado de burro na escola porque não sabia matemática. No entanto, ele foi um grande gênio da física, e física é uma segunda matemática, porque a física usa ferramentas matemáticas para resolver os seus problemas. Portanto, como Einstein se superou, não é mesmo? Então, agora, vamos começar. Mas primeiro vamos ver o que é o número decimal, vocês sabem? Bom, número decimal é aquele número que tem vírgula, é um número quebrado que tem uma vírgula. Né? Como, por exemplo, 0,3, 0,75, 0,25, 0,5 ou meio, 0,005, 0,125, 0,1234, 0,0002. Né? Ele tem nomes, nomenclatura, mas não vamos falar sobre isso aqui. Tá bom? Então, para que servem esses números? Ele serve porque se eu precisar, por exemplo, eu corto essa caneta no meio. Quanto é que eu vou ficar as duas partes? Vai ficar 0,5 cada parte, ou seja, metade. Ou seja, 0,5 é metade, ou seja, meio. 50% da caneta de um lado, 50% do outro. Eu cortei exatamente no meio. Tá certo? E é por isso. Agora, se eu cortar essa caneta em 3 partes, eu vou ter o quê? 1/3 dessa caneta, que é 0,3. 0,33333. Tá certo? Agora, se eu cortar em 4 partes iguais, eu vou ter 0,25, ou cada pedaço vai ter 25%. Tá certo? Então, é para isso que temos números decimais. Tá certo? Vamos começar com essa divisão. 36, que é o número inteiro, dividido por 0,3, ou 3 décimos, que é o número decimal. Como que eu resolvo isso? Eu posso tentar resolver a conta, ignorando a vírgula, e depois eu faço a vírgula no final para não lá. Mas a gente pode atrapalhar ele pôr a vírgula no final. Então, vamos transformar esse 0,3 em número inteiro. Como é que eu faço isso? É assim, ó. Copio 36 vezes, põe o número 1. Quantos números tem depois da vírgula aqui? Um só. Então, eu coloco um 0 aqui. Tá certo? Então é 10. Dividido
por 0,3 vezes 10. O que eu faço do lado da divisão, eu tenho que fazer da outra. Senão, a divisão não dá certo. Tudo que eu faço de um lado tem que fazer igual ao do outro. Tá certo? Então vamos ver, ó. 36 vezes 1 é 36 e vai o 0. Dividido por 0,3 vezes 10 é 3. A vírgula passa daqui para cá. Vírgula 0 ou 3. Tá certo? Então eu vou deixar só 3. Pronto. Agora já tem como fazer uma divisão normal. Ah, mas eu vou ter que montar a conta para fazer divisão? Não há necessidade. Eu vou desmembrar esse número em divisores de 3, que é o número que eu quero aqui. Ó. Então vai ficar 300 mais 60 dividido por 3. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 espera aí aqui. Vou pagar um, paguei o outro. 3 dividido por 3 é 1. Copia os dois zeros do lado. Mais 100 dividido por 3 é 2 e copia o zero do lado. 100 mais 20, 120, ó, igual 120. Então, nós sabemos que 36 dividido por 0,3, 120. Tá certo? Agora, vamos ver aqui, ó, 0,75 dividido por 0,25. Eu vou fazer o quê? Eu copio 0,75 vezes 1. Agora eu vou fazer o seguinte, quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. Eu posso colocar 2 zeros aqui já? Não, por quê? Porque tem um outro número decimal do outro lado. Então, eu vou ter que olhar aqui quantas casas tem também. Aqui tem 1, 2 também, então eu posso colocar aqui 2 zeros. Mas vamos supor que aqui fosse 0,251. Aí eu ia colocar quantos zeros ali? 3. Por quê? Porque prevalece o que tiver mais números depois da vírgula. Quando eu tenho dois números decimais, prevalece o que tem mais números depois da vírgula. Se fosse aqui 0,75 e aqui fosse 0,2, ia ser duas casas decimais dos dois lados. Porque prevalece o que é maior. Por quê? Porque eu preciso transformar o maior em número inteiro. Então, se eu pegar e multiplicar só, se fosse aqui 0,2, eu multiplicasse lá por 10 apenas, que aqui é 0,2, lá ia ficar 7,5. Continuaria sendo um número decimal. Né? Não seria o número inteiro. Eu preciso subir com a vírgula. Então, teria que ser 100. Tá certo? Dividido por 0,25 vezes 100 também. Então aqui, 0,75 vezes 100, puxa a casa 1, 2, 75. Dividido 0,25 vezes 100, puxa a vírgula, 1, 2 casas, 25. Pronto. Posso facilitar? Posso. Vou desmembrar 75 em números dividido por 25. Então é 50 mais 25. Dividido por 25. 50 dividido por 25 dá 2 mais 25 dividido por 25, 1. 2 mais 1, 3. Ou seja, 0,75 dividido por 0,25 é igual a 3. Nós vamos aqui embaixo, ó, 326 dividido por 0,5. Eu copio 326 vezes. Agora eu vou fazer vezes 10, aqui tem uma casa só, dividido e tal. Não, por quê? Aqui tem um segredo. Tá? Qual é o segredo? Todo número dividido por meio é a mesma coisa que multiplicar esse número por 2. E uma pergunta como essa caiu no show do milhão lá no programa da Patrícia esses dias. Aonde perguntaram quanto era 50 dividido por meio. Aí tinha lá 1, 100, 25 e 5. Aí o homem se atrapalhou, falou 25 e depois falou 1. Depois falou 5, aliás. E aí, só que não era. Por quê? 50 dividido por 25, se é a mesma coisa que 50 vezes 2 é 100. Tá certo? Eu lembro sempre disso. O número dividido por meio é a mesma coisa que vezes 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desmembrar
e divisor de 2, ou seja, em pares, para ficar mais fácil de fazer essa conta. Então vai ficar 300 mais 20 mais 6 vezes 2. 2 vezes 3, 6, põe 2 zeros. 2 vezes 4, 2, 4 e põe o 0. Mais 2 vezes 6, 12. Aí eu pego aqui, ó, 600 mais 40. 640 mais 12. Que é esse 12 que sobrou aqui. 640 mais 12 vai dar 652. Certo? Então, aqui, 326 dividido por meio, 652. Correto? Vamos para o próximo aqui, ó. 0,125 dividido por 0,005. Isso aí vai ser a mesma coisa que 0,125 vezes 1. Quantos zeros vamos colocar aqui? Alguém pode me dizer? Alguém sabe? Hã? Quem disse 3 zeros acertou. Por quê? Tem 3 números depois da vírgula. Então, 1, 2, 3 zeros. Dividido por 0,005 vezes 1. 1, 2, 3. Então, vezes 1000. Então, 0,125 vezes 1000. 3 casas para a vírgula. 1, 2, 3. Então, 125. Ou 125,0. Dividido por 0,005 vezes 1000. 1, 2, 3 casas para cá. Então, vai dar 5. Igual, eu já sei quanto é que dá isso. Mas vamos desmembrar lá em divisões de 5 para ficar mais fácil. 100 mais 25 dividido por 5. Então, aí vai ficar 100 mais... Então aqui, ó, 100 dividido por 5, 20. Mais 25 dividido por 5, 5. 20 mais 5 é igual a 25. Então, 0,125 dividido por 0,05, 25. Tá certo? Agora, antes de continuar aqui, vou fazer uma pergunta, ver se estão prestando bem atenção nos números aqui. Se eu dividir um número por outro, o resultado vai ser menor ou maior? Ah, professor, com certeza menor. Garanto que muita gente disse isso, não é? Só que não. Prestaram atenção aqui? Ó, temos atenção, viu? Ó. 36 dividido por 0,3, ó, aumentou, 120. 0,75 por 0,25 aumentou, 3. 326 dividido por meio aumentou, ó, 652. 0,125 dividido por 0,05 aumentou, 25. Ou seja, quando perguntarem para vocês, desculpem, se o número dividido por outro aumenta ou abaixa, você vai me responder com outra pergunta. De qual universo você está falando? Mas como assim, professor, qual universo? Você está falando do universo dos números naturais ou inteiros? Está falando do universo dos números decimais, que são os números irracionais e racionais? Ou dos números reais? Entendeu? Se for no universo dos números inteiros ou naturais, que são os números que são inteiros ou naturais, vai diminuir. Se for no universo dos números irracionais ou racionais, que são os decimais, vai aumentar. Agora, se for no universo dos números reais, depende. Por quê? Os números reais englobam tudo. Engloba os naturais, os inteiros, irracionais e os racionais. Tá certo? Ou seja, se no número dos reais nós tivermos números inteiros, vai aumentar. Se no universo dos reais tivermos algum número que é decimal, vai aumentar. Se não tiver decimal, abaixa. Se tiver decimal, aumenta. Então, agora vocês sabem que uma divisão pode aumentar. E a mesma coisa acontece com a multiplicação invertida. A multiplicação de números inteiros aumenta, mas se você multiplicar o número por um número decimal, ele vai abaixar. Entendeu? Que nem, por exemplo, 50 vezes meio. Quanto é que dá? 25. Abaixou. Olha o 50, abaixou para 25.
Você tá entendendo? Por quê? Porque eu estou multiplicando por número decimal. Tem um jogo no Google, você pode baixar lá, você acha ele lá, chama Labirinto de Números Decimais. Só você digitar isso lá. Jogo Labirinto de Números Decimais. Eu vi esse jogo pela primeira vez num curso extra que eu estava fazendo quando eu fiz faculdade de matemática. Porque era obrigatório eu fazer dois core currículos, que eram cursos extras, na própria faculdade. E eu fiz raciocínio quantitativo, um deles. E lá a professora passou uma apostila pra gente e já tinha esse jogo que nós jogamos, né? Então, quem souber isso, que número decimal dividindo, ele aumenta e multiplicando ele diminui, tem mais chance de ganhar esse jogo. Por quê? Porque o objetivo do jogo é fazer mais pontos, não é quem chega no final lá até a chegada. Quem chega na final que ganha, é quem faz mais pontos que ganha. Tá certo? Então a pessoa vai chegar lá, vai ver lá 500 vezes 1 caminho, o outro caminho está 500 dividido por meio. Qual caminho que a pessoa vai escolher? Quem não entende isso que nós estamos aprendendo aqui, estou falando, vai fazer o quê? Vai falar, não, eu vou no 500 vezes 1, porque 500, se eu dividir, vai diminuir. Só que 500 dividido por meio é a mesma coisa que 500 vezes 2, que daí é 1000. Então o caminho melhor é o 500 dividido por meio. Então, isso é uma coisa que você vai treinar nesse jogo, é muito bom para treinar esse jogo. Então você que é pai, pode jogar com seu filho para ele treinar isso. Você que é professor, pode passar para os seus alunos. E você que é criança, que é adolescente e que quer aprender isso, jogue com outras pessoas que você vai aprender, você vai treinar. Tá certo? É uma boa dica para aprender sobre esse assunto. Tá bom? Continuando, ó. Eu tenho 965.897, é o número inteiro, dividido por 0,25, que é o número decimal. Então eu vou fazer o quê? Eu vou copiar esse número, 9,65897 vezes. Eu vou fazer vezes 10 aqui, vezes 100, porque tem dois números? Não, por quê? Porque 0,25 também tem um truque. Assim como dividido por meio é 2, dividido por 0,25 é 4. Mas por que é 4? E por que lá é 2? Porque 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Entendeu? É a mesma coisa que 1 sobre 4. Então, se eu estou dividindo por isso aqui, ó, eu vou dividir. Eu vou inverter. Ó. Então, eu vou dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. Entendeu? Então, se eu dividir pelo de cima, dá 1 dividido por 4. É 4. Aí vai dar vezes 4, então vai dar vezes 4. Entendeu? Que nem aqui, ó. Vou colocar o número aqui, ó. Vamos supor. 35 dividido por isso aqui. Eu tenho que fazer o que aqui? Eu inverto aqui e transformo na multiplicação. Ó, fica 35 vezes 4 dividido por 1. Então, 35 vezes 4 dividido por 1 é ele mesmo. Então, por isso que aqui, todo dividido por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. E todo número dividido por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Entenderam? Agora, vou fazer o quê? Aqui é um número muito grande para mim multiplicar. Vai demorar muito. Então, vamos facilitar? Então, vamos fazer o seguinte, ó. 4 vezes 9, quanto é que é? 36, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. 36. E aí, quantos números tem aqui depois do 9? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou botar 5 zeros, ó. 4, 5 zeros. 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. Quantos números tem depois aqui? 1, 2, 3, 4. Então vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e ponho aqui, 24. 4 vezes 5 é 20. Quantos números tem depois? 3. Então, 1, 2, 3 e ponho aqui 25. Aliás, 20, desculpe. Aqui, 20. Mas, professor, por que você está fazendo da direita para a esquerda aqui? Porque senão eu erro aqui, aonde tem que colocar número embaixo do número, senão está tudo errado. Então, é mais fácil eu começar daqui para cá, porque eu já vou colocando zeros no lugar certo. E aí não tem onde eu errar o número embaixo do número. Isso é uma dica também, tá bom? Continuando, ó, 4 vezes 8 é 32. Quantos números tem depois? 2. Então, eu ponho 2 zeros aqui e 32, ó.
Tá certo? Aí, ó, 4 vezes 9 é 36. Tem quantos números depois? 1. Então, 1, 0, 36. E 4 vezes 7 é 28. Tem algum número depois? Não. Então eu posso colocar direto aqui, 28. Agora, ó, é só pegar essa continha aqui e somar. Tá? O número tá pequeno, mas se vocês quiserem, vocês podem aumentar a tela. É só fazer assim no celular, no YouTube, que vocês aumentam aí a tela para ver os números maiores, tá bom? É que aqui a luz é pequena, então tem que usar números pequenos nesse pedaço aqui. Então, ó, 0,0000 mais 8. 8. 0,000, que é 0. Mais 6, 6 mais 2, 8. 0,000, 2 mais 3, 5. 0,000 mais 3, 3. Né? Aí 0,004 mais 2, 6. Peraí, tá certo, 6. Mas eu coloquei vai errado aqui, gente. 6 é embaixo aqui. 6. Aí 0,04 mais 2. Opa, não, tá certo. Agora foi 6 mais 2, 8. E aqui, 3. Então aqui está o valor. Tá certo? 0,008, 0,00 mais 6 mais 2, 8, 0,002 mais 3, 5, 0,0 mais 3, 3, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8 e o 3, mais nada, 3. Tá aí, ó. Esse é o número aí, o milhão aí, ó. 386, 3588. Isso aí, então, isso aqui é a mesma coisa que, ó, 3.863.588. Então, 965.897 dividido por 0,25, 3.863.588. Tá certo? Tá vendo? Eu não preciso fazer aquela conta enorme, só multipliquei o primeiro termo e fui colocando zeros. Muito mais rápido, né? Senão depois eu tenho que colocar lá e somar. Então, eu já fiz direto. Vocês poderiam ter feito a multiplicação, poderiam ter somado do lado, enfim, tem várias maneiras. Eu faria desse jeito aqui direto, até sem os zeros aqui, só com os números, né, para ficar mais fácil. Mas, para vocês que tem que fazer passo a passo, vocês entenderem direitinho, tá bom? E eu só o último número aqui, ó. 0,1234 dividido por 0,0002. Eu vou fazer o quê? Eu vou copiar primeiro do número. 34 vezes 1. Quantos números tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. E aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. 10.000 dividido por 0,0002 vezes 1. 1, 2, 3, 4. 10.000. Então, isso aqui, vezes 1.000, você vai pegar a vírgula, 4 casas para cá. 1, 2, 3, 4. Então, 1.234 vezes. Aqui, pegar a vírgula, 4 casas para cá também. 1, 2, 3, 4. 2. Perfeito. Correto? Correto? E eu posso fazer essa conta direto aqui. Né? É simples. Aqui é dividida, né? Faltou divisão. Então, 12 dividido por 2 é 6. 3 dividido por 2 é 1. 2 vezes 1, 2. Para 3 sobra 1 que vem aqui. 14 dividido por 2, 7. 617. Mas eu poderia desmembrar esse número. Se alguém tem dificuldade de fazer a conta assim, ficaria assim, ó. 1.000 mais 200 mais 30 mais 4 dividido por 2. Tá certo? Aí, ó, ficaria, ó. Fazer aqui do lado, que aqui essa mesa é pequena. Ó, 1.000 dividido por 2, 500. 200 dividido por 2, ó, 2 dividido por 2 é 1. Põe 2 zeros lá. 10 dividido por 2 é 5, põe 2 zeros.
2 dividido por 2 é 1 por 2 zeros. 30 dividido por 2 é 15. E 4 dividido por 2 é 2, ó. Aí fazendo a continha, ó. 7, 5 mais 2, 7. 1, 5 mais 1, 6, ó. 617, que é o mesmo valor que eu achei aqui. Então, pronto, olha aí. 0,1234 dividido por 0,0002 é igual a 617. E assim nós vemos que se torna mais fácil você fazer uma conta de divisão com números decimais envolvidos. Eu transformo os inteiros e faço as divisões. Então, vamos recapitular o que nós aprendemos hoje com tudo isso aqui. Ó. Tem bastante aprendizado. Primeiro, para fazer uma divisão com números decimais, a melhor forma é transformar eles em números inteiros. Segunda coisa, eu posso dividir o número desmembrando ele para facilitar a conta. Então, se eu quero dividir por 3, eu desmembro o número em divisores de 3, 360. Ou, no caso aqui, que eu divido por 2, 300 mais 20 mais 6. E assim por diante. Outra coisa que nós aprendemos, o número divisível por meio é a mesma coisa que esse número vezes 2. E o número dividido por 0,25 é a mesma coisa que esse número vezes 4. Tá certo? Tivemos um grande aprendizado. Outro aprendizado que nós tivemos, uma multiplicação com números decimais, ela aumenta, ela diminui ao invés de aumentar. E uma divisão com números decimais, ao invés de diminuir, ela aumenta. Tá certo? Então nós aprendemos muitas coisas num vídeo só. Tá certo? Grave essas coisas com vocês, reassista o vídeo se for necessário, clique lá para diminuir a velocidade do vídeo se achar que está muito rápido. Enfim, pegue aquele jogo que eu indiquei para vocês, Labirinto de Números Decimais, usem para estudar, para aprender, para pegar melhor o assunto, pratiquem, peguem exercícios, fazem 1, 2, 3, que é praticando que você aprende. Tá certo? E é isso. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.